Olá, primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que bem. Nós vamos estudar agora a Grécia, né? Dentro do estudo greco-romano que a gente vai fazer, é contestável todo o legado que temos aqui no Ocidente, desse mundo greco-romano, principalmente nessa área humanística, né? E por esse motivo a gente vai fazer agora a análise da Grécia, da sua política, da sua cultura e todo o legado que a gente tem em nossa sociedade. Se vamos falar dessas civilizações clássicas, de que maneira podemos explicar as origens tanto lendárias quanto históricas dessas civilizações? Por que, politicamente, essas civilizações da Antiguidade Clássica, elas se diferenciam entre elas? E como, na atualidade, podemos perceber esse legado cultural greco-romano? Então, bora logo falar da Grécia. A gente vai falar dos aspectos políticos, culturais, socioeconômicos e por aí vai, certo? Mas antes a gente começa falando da localização. A Grécia ela vai estar aí no extremo sul da Península Balcânica. Vai ficar entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Na atualidade, ela vai se limitar com a Bulgária, a Albânia e a Macedônia, na região setentrional, e com a Turquia, no nordeste. Fisicamente, a gente pode dividir o território grego em três partes, que é o território grego continental, vai ser formado por montanhas, solos pedregosos, todo esse relevo montanhoso aí. A gente vai ter também o território grego insular, que vai ser formado por inúmeras ilhas, e o território grego asiático, que vai ter aquela faixa estreita de terra localizado na Ásia. Então a gente vê que a Grécia ela não possui vales fluviais que vai permitir uma agricultura, né, nesse local, mas no entanto vai ser um lugar rico em minerais, pratas. Mas como esse território vai possuir aí uma grande faixa litorânea, aí vai permitir aos povos gregos se desenvolver na navegação e no comércio marítimo. Então, a partir do século XX, a gente vai ter a formação desse povo grego, que vai ocupar aí toda a extremidade da Península Balcânica. A gente está falando aí da chegada dos nômades nórdicos e alpinos, que vieram da região do Danúbio, né? A gente está falando dos aqueus, os eólios e os jônios, né? Que em um primeiro momento se integraram aí na região com os povos cretenses, que já habitavam todo esse lugar. E aí, a partir do século XII a.C., a gente vai ter a invasão dos dórios nesse lugar, né? Um povo mais forte, militarmente falando, né? Se comparado aos povos que já estavam habitando ali, né? Que já estavam integrados. Então, os dórios vai chegar aí com a supremacia no local a partir do século XII a.C. A gente também tem uma historinha mitológica que conta aí a origem dos gregos, né? A partir da mitologia. Você sabe que existiam os titãs, né? Aqueles gigantes mitológicos, os deuses, né? E Zeus como o deus dos deuses aí. E o titã Prometeu, que era responsável pela criação da humanidade, ele roubou o fogo dos deuses, dizendo ele que era para iluminar toda a humanidade, né? E com essa iluminação, o povo, a humanidade, teria o quê? O poder do conhecimento. Então Zeus foi lá e castigou Prometeu, né? Pegou ele, mandou amarrar no penhasco para que um abutre viesse todos os dias comer um pedaço do seu fígado. Mas Zeus também foi justo com a humanidade, ele puniu a humanidade também, mandou um dilúvio muito grande, né? Que aí exterminou aí toda a humanidade e só sobreviveu quem? Deucalião, que era filho de Prometeu, e Pirra. E os dois tiveram um filho, que é Heleno, e foi a partir de Heleno que veio aí todos os povos que habitavam a região da Grécia. E toda a história da Grécia aí vai ser dividida em diversos períodos. A gente vai ter aí o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e período helenístico. O período pré-homérico ele vai ser marcado aí pela formação da cidade da Grécia, né? A chegada aí dos aqueus, dos eólios, dos jônios, a fundação da cidade de Micenas, de Tirinto. Inicialmente, as cidades fundadas aí pelos aqueus, a exemplo da cidade de Micenas, elas vão ser aí incorporadas ao domínio dos habitantes aí da ilha de Creta, né? E por isso que aí vai se originar depois a civilização cretomicênica. Posteriormente, a partir de 1400 a.C., é que os aqueus eles vão conseguir inverter toda a situação. Aí, a partir de 1150 a.C., eles já vão estar conseguindo dominar aí toda essa região, né? Militarmente falando, e com todo o controle político. Mas aí, a partir do século XII a.C., vai chegar os dórios, né, nessa região, e os dórios eles eram superiores militarmente falando, e eles conseguem dominar
toda a região, vão destruir aí toda a civilização micênica, e os dórios eles vão fazer, digamos que, acontecer uma regressão aí nas relações sociais, né? Um desnível cultural. Daí a gente parte para o período homérico, né? Como o próprio nome diz, Homero vai ser um poeta que vai escrever, né, a Ilíada e a Odisseia, que vai permitir que a gente consiga enxergar essa nova etapa aí dessa sociedade grega, né, pré-homérico que a gente viu, foi porque veio antes desses escritos de Homero. A Ilíada vai narrar aí a famosa Guerra de Troia, e a Odisseia vai narrar aí as aventuras de Ulisses, né, e o seu retorno para a ilha de Ítaca. Para a gente entender a sociedade grega nesse período homérico, meus quarentenados, a gente tem que saber o que é Genos. Genos vai ser aí um grande número de famílias que vai descender de um ancestral comum nesse período aí homérico, tá certo? Então, todos esses genos, eles vão ter aí seus patriarcas, e o patriarca vai ser o líder da sua comunidade, né? Vai ser aí o chefe que vai desenvolver as atividades religiosas, vai chefiar as atividades militares, econômicas, políticas e por aí vai. O pater, né? A gente chama de pater, aquele que dizia se a menina ia casar, se a menina não ia casar, se você ia morrer, se você ia viver. O patriarca comandava tudo, tá certo? Mas como será que era a economia nesse período? A economia era, como meu braço aqui, autossuficiente. Brincadeira. Eles criavam rebanhos e tinham uma agricultura de subsistência. Sabe o que é agricultura de subsistência, não é? Aquela agricultura que eles plantavam, né, apenas o suficiente para eles sobreviverem. Só que aí, meus queridos, dentro de uma comunidade, um primo que casa com outro primo distante, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a comunidade fica grande, parecendo esses bairros de Cachoeira que todo mundo é família ali, todo mundo é primo, todo mundo casou com todo mundo ali, entendeu? Então, vai um crescimento demográfico muito grande, aumenta muito o número de pessoas dentro das comunidades, que aí a produção agrícola ela vai se tornar o quê? Insuficiente. Insuficiente quanto o número de leitos para os infectados do coronavírus. E se a população cresce, o que é que acontece? Crise de fome, ok. Rebelião social, ok. Marginalização dos menos favorecidos, ok. Vai ter porrada, meus companheiros. Vai ter briga, disputa pelas melhores terras. E você acha, meus quarentenados, que as melhores terras vão ficar na mão de quem? E os patriarcas iam beneficiar quem? Os seus parentes, né? Então, meus amiguinhos, essa concentração de terra na mão dos patriarcas e dos seus parentes vai criar o quê? Uma desigualdade social aí entre os membros dos genos, tá certo? Será que isso tem alguma semelhança com a má distribuição de terra no Brasil? Será que tem semelhança com a desigualdade social do Brasil? Muita gente da comunidade gentílica aí, muita gente ficou desabrigada de suas terras e foram obrigados a trabalhar para esses ricos aí, para essa aristocracia. Isso fez com que a parte marginalizada toda abandonasse a ideia dos genos, que os genos ali representa aí essa terra onde ficava essa comunidade, abandonasse os genos e fosse atrás de artesanato, fazer produtos artesanais para a sua sobrevivência. Daí esse sistema, quarentenados, de comunidade gentílica vai começar a se dissolver, e é quando vai emergir, né, uma necessidade aí de uma nova organização política do território grego, que vai ser a partir das cidades-estados. E a gente vai ter como destaque Atenas, Esparta, Tebas. Partimos então, companheiros, para o período arcaico. Então, meus amiguinhos, vocês lembram dos patriarcas e de suas famílias ricas? Eles eram os aristocratas. Que vem de aristocracia, que quer dizer poder na mão de poucos. Então, esses aristocratas aí, eles sentiram a necessidade de se defender. E com essa necessidade mútua de ambos os lados de se defenderem, os aristocratas eles resolveram se unir e formaram as Ligas das Irmandades, que eram as frátrias. E essas frátrias, com o tempo, elas foram formando as tribos a partir da sua união. Daí, as diferentes tribos elas foram criando a sede do poder político da sua comunidade, né, que foi chamado de Acrópole. E ao redor dessa Acrópole, a gente vai ter o quê? As aldeias, né? Que aí vai acontecer todo o movimento urbano. Além da Acrópole, eles tinham a Ágora, que era um centro comunal onde eles debatiam os problemas da polis,
ou cidade-estado. A polis também tinha reservatório de água, ginásio de esporte, teatro. Nesse período, as cidades de Atenas e Esparta vai se despontar como cidades-estados modelo dentro do território grego. Fique ligado que como elas eram modelos, a gente vai sempre diferenciando aqui Atenas de Esparta, tá certo? Atenas ela vai crescer economicamente por meio das suas relações comerciais, suas relações mercantis, e ela vai evoluir, né, de um modo de governo oligárquico, um sistema oligárquico que vai beneficiar apenas um pequeno número de pessoas ricas, para um governo democrático com a participação do povo. Ou que pelo menos tivesse gente que representasse aí o interesse da maioria dos cidadãos. Já por outro lado, Esparta ela desenvolveu economicamente a partir das suas atividades agrícolas e pastoris, tá? E no sistema político vai predominar em Esparta o sistema oligárquico, porque vai sempre atender os interesses de uma aristocracia rural, ou seja, essas famílias ricas aí, essas oligarquias. Falando em política, falando em Atenas, né, que ela se desenvolveu aí, tendeu para o lado da democracia, aí a gente vai falar aqui alguns nomes de legisladores que contribuíram para que Atenas caminhasse para uma democracia, tá? Primeiro que eu vou citar, quarentenados, vai ser Drácon. Ele era conhecido pela severidade jurídica das leis. O segundo que eu vou citar vai ser Solon. Solon ele aboliu a escravidão por dívida. Lembrando, não tenho dinheiro para pagar a minha dívida, então eu vou me dar para trabalhar para pagar essa dívida. Vou ser escravo por dívida. Então vem Solon e acaba com isso. A gente também tem Clístenes, que ele acabou com o critério censitário para o exercício da cidadania. Ou seja, naquela época tinha que ter um determinado teto de grana, né, de verba, din-din, né, bens, o que fosse, para poder exercer a cidadania. E Clístenes acaba com isso. E a gente vai ter Péricles, que vai ser responsável pela proposta de remuneração dos cidadãos pobres, que são os eupátridas, para que eles pudessem participar dos debates políticos ali na polis. Se a gente vai falar de democracia, a gente vai falar das instituições políticas de Atenas, tem a Bulé. A Bulé vai ser aí a participação de 500 cidadãos dentro da política. A gente vai ter também a Eclésia, que era a Assembleia Popular. A gente também vai ter a Eliae, que é o Tribunal de Justiça de Atenas. Então, a Bulé, ela vai elaborar as leis, a Eclésia vai aprovar e os administradores da polis vão executar essas leis. Nessa pirâmide social de Atenas, a gente vai ter aí os eupátridas, que eles eram os bem-nascidos, né? Os eupátridas eram os descendentes dos fundadores da polis. A gente tinha os metecos, que eram os estrangeiros, aqueles que vinham de fora e que vivia das atividades mercantis. A gente tinha os escravos, seja ele por guerra ou por dívida ou por nascença. E a gente também tinha as mulheres e as crianças. Tanto os metecos, quanto os escravos, quanto as mulheres, quanto as crianças eram excluídas da vida política de Atenas. Bota a base agora, bota a base, ó, bota a base. Base com braço gordo é horrível. Base porque a gente vai falar agora de Esparta, treinamento militar. Como eu já tinha falado antes, Esparta ela vai se organizar politicamente diferente de Atenas. Esparta ela constitui-se de uma diarquia oligárquica. Suas principais instituições vai ser a Gerúsia, que é a Assembleia Legislativa de Esparta, vai ser composta aí por 28 membros, todos acima de 60 anos. Aí você pode ver que é diferente os membros aí, é diferente a estrutura, né, dessa legislação da política de Esparta. Não é porque Esparta ela visa mais uma aristocracia rural. A gente vai ter a Ápela, que é uma assembleia formada por cidadãos acima de 30 anos, e a gente vai ter o Eforado, que vai ser o Tribunal de Justiça de Esparta. Socialmente, Esparta era constituída pelos espartanos, que é a classe privilegiada, descendiam dos fundadores das polis. A gente tinha os periecos, que são os trabalhadores livres, rurais e urbanos, que viviam na periferia, e a gente tinha os ilotas, que era considerado servo do Estado. Uma curiosidade é que anualmente os espartanos eles praticavam a cripteia, que é tipo um jogo de guerra onde eles matavam os ilotas. E agora a gente vai para o período clássico. Esse período clássico ele é conhecido pelo apogeu cultural da Grécia Antiga, principalmente da cidade de Atenas, né, essa cidade-estado aí. E também inicialmente a gente vai ter os conflitos aí entre os povos persas e gregos. Isso por causa da política expansionista dos persas aí sobre a região da Ásia Menor e a região da Ática. Esse conflito vai ser conhecido como as Guerras Médicas, médicas por causa dos povos medos que habitavam a Pérsia. 490 a.C., os atenienses saem vitoriosos aí nessa primeira batalha contra o rei Dário I,
né? 480 a.C., 10 anos depois, a gente vai ter o rei Xerxes I, filho de Dário, batalhando contra os atenienses novamente, e eles ganham. Só que mais tarde todas as cidades e estados vão se juntar aí e vão vencer, pondo fim a essa política expansionista sobre o território grego dos persas. Com medo de novos ataques, a cidade de Atenas propôs aí uma confederação de Delos, né, que é a união das cidades-estados contra qualquer tipo de expansão, né, a essas cidades-estados da região da Ática, que é a região onde ficava a cidade de Atenas. Nesse século V a.C. aí, a gente vai ter esse cume, esse apogeu aí cultural, né, da cidade de Atenas. A gente vai ter também esse aperfeiçoamento intelectual, né, dessa democracia dos pensadores atenienses, e a gente também vai ter declarada a paz, né, com os persas nesse período. Então Atenas passa a dominar aí politicamente, economicamente todo o território, né, todo o território grego. E, por outro lado, Esparta ela vai aderir à Confederação do Peloponeso, diferente de Atenas, porque ela quer contrapor Atenas aí. E por isso vai ter a Guerra do Peloponeso, né? A desculpa da guerra vai ser aí um conflito marítimo comercial entre Atenas e Corinto, que é outra cidade-estado, aliada de Esparta na Confederação do Peloponeso. E aí, por esse motivo, no território grego vai ficar essa guerra aí entre Atenas e Esparta, né? A confederação de Delos ela vai ser dissolvida, Atenas vai perder, a democracia ela cai, e quem vai assumir o poderio no território grego agora vai ser aí esse sistema militar, né, e tradicional da política espartana. Daí vão surgir vários outros conflitos. Tebas vai derrotar Esparta depois, e mais para frente Esparta se junta com Atenas, derrota Tebas. Então todos esses conflitos internos vão enfraquecer, né, as cidades-estados gregas, e o que é que vai acontecer? Elas vão ser derrotadas e vão ser conquistadas pela Macedônia. A partir do século IV a.C., a Grécia vai estar entregue praticamente à Macedônia, porque o rei Filipe II ele conquistou, né, a Grécia. Aos poucos ele foi conquistando aí várias cidades-estados, como Atenas, Tebas, Esparta e por aí vai. A região da Macedônia é uma região que a economia era pautada na pecuária e na agricultura. Só que Filipe II ele vai ser assassinado, aí o poder dele vai ser transferido para o seu filho, que é Alexandre Magno. Alexandre Magno assume o poder e o cara sai conquistando tudo. É Fenícia, Síria, Egito, Índia, e constitui aí o maior império até então da antiguidade. E o império dele vai se caracterizar por respeitar os valores dos povos conquistados. E aí incitava uma fusão social entre todos os povos diferentes aí que foram conquistados. Essa fusão aí da cultura grega ocidental com a cultura oriental, nessa fusão que Alexandre quis fazer, foi o que fez surgir o chamado helenismo. Alexandre Magno ele vai fundar a cidade de Alexandria, né, no litoral egípcio, e o sucessor dele, o general Ptolomeu, vai fundar uma biblioteca na cidade de Alexandria para preservar toda a cultura dos povos subordinados. E essa biblioteca chega a ser a principal referência documental do mundo antigo. Alexandre Magno morre, o império vai ser dividido em 3 reinos, Síria, Egito e Macedônia, e mais tarde todos esses 3 reinos vão ser incorporados ao Império Romano. Falando agora da economia grega, a gente vai ver que a civilização grega ela vai desenvolver diferentes atividades econômicas. Por exemplo, o litoral vai beneficiar bastante o comércio marítimo e também aí a criação de colônias que vão ser dominadas por várias cidades-estados. A gente também vai ter, bem em pequena escala, a agricultura que vai se dar em algumas planícies por causa dos solos montanhosos aí. A Grécia ela não pôde desenvolver uma economia baseada na agricultura, como a gente já falou antes. Mas a gente vai ter fortemente o comércio do artesanato, né? E muitas pessoas aí vão se dedicar ao artesanato. A gente vai ter oleiro, ferreiro, e todos eles vão vender dentro das suas próprias oficinas. A relação vai se dar diretamente com o cliente. Finalmente chegou a hora da gente falar da cultura grega. Gente, eu amo falar da cultura grega. A cultura grega ela influenciou decisivamente a formação intelectual e moral do nosso mundo ocidental. A política, Grécia. A filosofia, Grécia. A matemática, Grécia. Então, todos têm um dedinho aí, suas raízes lá na Grécia. A gente vai ter também quem? Religião. Os gregos eram o quê? Politeístas.
Todos os deuses aí vão ter características antropomórficas, ou seja, vão ser semelhantes aos seres humanos e vão se parecer muito com a gente, né? Os vícios, né? As coisas ruins, as coisas boas. E esses deuses, né, do panteão aí só vai diferenciar da gente em que a imortalidade. Então, diferente daquela civilização hebraica que dizia que tinha um salvador, que tinha aquela coisa toda, não. Para os gregos, a vida humana, a vida na natureza, dependia dos deuses, da vontade dos deuses. E aí, do século XX até o século VI a.C., toda a realidade do universo era explicado pelos gregos através da religião e através da mitologia. Para os gregos, todos esses deuses aí vão habitar o monte mais alto da Grécia, que é chamado de Monte Olimpo. Cara, se eu for ficar falando aqui o nome de todos os deuses, a gente não vai terminar hoje. A gente vai citar Zeus, que é o senhor do Olimpo. Ou porque não Afrodite, deusa do amor, a Eros também, deus do amor, viu? Ou Atenas, a deusa da sabedoria. Poseidon, deus do mar. Hera, rainha do céu. Artemis, deus da caça. Ares, deus da guerra. E por aí vai. A gente vai ter também uma cultura muito interessante da Grécia, que a gente herdou, que foram os Jogos Olímpicos, jogos que aconteciam de 4 em 4 anos. Lembra que as cidades-estados elas viviam em conflitos? Nesse período dos Jogos Olímpicos, todas as rivalidades elas eram neutralizadas, porque os Jogos Olímpicos eram em homenagem a Zeus e chegava a ser uma blasfêmia contra Zeus se houvesse qualquer rivalidade no período dos Jogos Olímpicos. E hoje não é diferente, né? Pode ter o conflito no mundo que for, meu filho, mas Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, está todo mundo parado para torcer por sua nação. Podia participar atletas de todas as cidades, desde que fossem cidadãos livres, né? Estrangeiros, escravos, nem pensar, tá? Eles não podiam participar dos jogos, mas podiam ser espectadores, né? E mulheres, nem sonham participar dos jogos. Já a partir do século VI a.C., vai emergir aí o pensamento filosófico. Eles vão sentir a necessidade de explicar a origem da vida, a origem do universo, por uma posição de um pensamento mais racional. Daí, inicialmente, a gente vai ter Tales de Mileto, né, que vai dizer que tudo se originou da água. Aí vem Anaxímenes e diz que todo mundo surgiu do ar. Aí vem Demócrito e diz que todos os seres existentes surgiu do número de átomos. Aí, a partir do século V a.C., vão surgir os pensadores gregos que vão estar preocupados com essa investigação racional sobre a sociedade e sobre o indivíduo. Quem são eles? Os sofistas, que viajavam entre as cidades para lá e para cá, fazendo conferência, ensinando retórica para ganhar dinheiro, né? Então, para os sofistas, toda a existência estava para além da inteligência humana. Então, não adiantava ficar investigando. Já a partir dos séculos V e IV a.C., vão surgir aí os famosos, os principais filósofos gregos, que vão ser Sócrates, Platão e Aristóteles. Imagine você que a existência de Sócrates ela não foi comprovada historicamente até hoje, né? Porque tudo que ele deixou para a gente, ele deixou oralmente para os seus discípulos. Platão, que era um dos discípulos de Sócrates, vai fundar a Academia de Atenas. Platão falava muito sobre o mundo das ideias, que é diferente do mundo dos sentidos. Essa teoria dele dizia que o mundo das ideias, que é esse aqui, o inteligível, só se pode alcançar através do conhecimento. E o mundo dos sentidos é esse mundo aqui, que a gente está agora, que a gente vê e que a gente sente. Outro legado importante vai ser no campo da história. A gente vai ter aí as produções de Heródoto e as produções de Tucídides, que vai aí abrir a noção de história, bem como a prática do historiador. No campo das artes, as produções vão estar voltadas para o ideal de moderação, o amor à vida, a exaltação do belo. Na arquitetura, a gente vai ter aí os estilos arquitetônicos famosos, que é os estilos dóricos, jônicos e coríntio. Na literatura, aí, a gente vai ter Ilíada e Odisseia de Homero. No teatro, a gente vai ter aí a maior expressão artística da criação dos gêneros comédia e tragédia. Já deu para ver que a cultura grega é muito rica, tá? E agora a gente vai partir para as atividades. Vocês vão responder as atividades do módulo que refere-se somente à parte do conteúdo Grécia, tá certo? E eu vou passar uns filmes para vocês. Aí, dentre os filmes que eu vou passar, cada pessoa escolhe um filme e ela vai resenhar esse filme, tá? Eu vou tentar colocar uma lista de filmes sobre o conteúdo que vai abranger tanto a parte cultural quanto a parte aí política administrativa desse mundo grego.